Me pediram para mostrar como é que eu faço as marcações dos meus livros. Então nesse vídeo eu vou mostrar tudo como é que eu faço para marcar. Você gosta desse tema? Então vem comigo! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Soraya Veronese e aqui eu gosto de compartilhar os insights, aprendizados, resenhas, dicas de livro e tudo que me faz bem. E hoje, como me pediram, eu vou mostrar como é que eu faço as marcações dos meus livros. Então, se você é aquele tipo de pessoa que tem dó de marcar os livros, de escrever, pode parar com isso agora. Gente, um livro é uma ferramenta para você adquirir conhecimento. Então, quanto mais você criar conexões com ele, escrever, marcar, deixar visualmente bonito para você conseguir se localizar ali, mais você vai conseguir absorver esse conteúdo. Porque pensa só o seguinte, o autor de um livro passou anos, talvez décadas, estudando e trabalhando num determinado tema para compilar todos aqueles anos de estudos em 400, 500 páginas. Então pensa a riqueza de conhecimento que tem dentro de um livro. E quando a gente lê de uma forma passiva, de acordo com a pirâmide do aprendizado, a gente absorve apenas 10% do conteúdo lido. E na verdade é meio que um desperdício, né? Você investir tempo e absorver apenas 10%. Eu não sei vocês, quando eu leio algum livro, eu gosto de reter o máximo de conhecimento possível. Então eu faço marcações, eu faço exercícios, eu tenho meu caderninho que eu vou fazendo os meus resumos. Quanto mais você interagir com esse conteúdo, mais vai fixar na sua mente. E uma das coisas que eu gosto de utilizar para fazer essa leitura ativa são as marca-textos. E eu costumo utilizar 3 cores. A amarela, a laranja e a azul. E eu vou explicar o porquê que eu uso essas 3 cores. Na verdade eu uso um pouquinho mais que eu vou explicar, mas basicamente são essas 3. A amarela, eu costumo marcar as coisas importantes do livro. Aí você vai falar assim pra mim, tá, Soraya, mas quando eu leio parece que tudo é importante. Sim, parece que tudo é importante, mas a verdade é que se tudo é importante, nada é. Um autor do livro, por exemplo, ele usa muitas histórias para ilustrar e gerar conexão com a gente. Então quando você tá lendo ali um livro que tem uma história, a conclusão dela normalmente é a parte mais importante, que é a parte que ele vai querer defender a tese dele. Imagina assim, que um livro é como se fosse uma tese de doutorado. O autor vai lá, coloca a ideia dele e usa histórias, dados, pesquisas, fatos, tudo para argumentar e mostrar aquela ideia dele e te ensinar aquilo, e defender aquilo. Então essas histórias para ilustrar, ela é importante só para gerar contexto. Então a ideia mesmo central vai estar normalmente na conclusão. Eu vou mostrar isso nesse livro aqui, Essencialismo, que eu terminei de ler recentemente, que inclusive tem uma resenha desse livro aqui no canal, vou deixar no card aqui, que ele tá bem interessante, depois que terminar esse vídeo vai lá assistir. Mas, voltando, normalmente o autor começa contando uma história, que inclusive eu até marco aqui as histórias, tá escrito aqui no cantinho, não sei se vai dar para ver, história, aqui. Normalmente eles começam com uma história, isso é meio que padrão nesses livros de desenvolvimento pessoal. Isso ele faz para gerar uma conexão. Quando você está lendo, você meio que se identifica ou com a história do próprio autor, ou de alguma história de alguma pessoa que ele conhece, é mais para gerar essa empatia, essa conexão. E normalmente no final dessas histórias que tem a conclusão da ideia dele. Então eu vou marcando tudo em amarelo, que são as partes importantes. Por exemplo, ele contou toda uma história para gerar esse contexto, e ele coloca aqui, costumamos pensar que a escolha é uma coisa, mas na verdade é uma ação. Ou seja, ele defendeu toda a ideia para gerar essa conclusão, que para mim foi importante, então eu marco de amarelo. Agora, a caneta laranja, eu costumo marcar quando são exercícios. Normalmente esses livros eles têm um exercício de reflexão para você pense nas suas crenças, anote as suas ideias, sabe esses exercícios que passam no livro? Façam esses exercícios. Pensa que um livro é uma mentoria. Então quando você está lendo, o autor ele tá te passando exercício para você pensar e para você refletir. E quando você faz esse exercício, é quando você olha para dentro, quando você muda as suas percepções. Então não deixe de fazer os exercícios que estão falando no livro, tá? Então esses exercícios eu costumo marcar de laranja. Vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, aqui, ó, tá marcado em laranja. É um exercício que ele fala para você escrever num diário. Então ele pede, né, nesse exercício que você escreva o mínimo possível das coisas que aconteceu no seu dia em um diário
e depois de 3 meses você vai relendo tudo que você escreveu. Porque ele fala que as coisas que vão acontecendo na nossa vida, no dia a dia, elas são imperceptíveis. Mas quando você lê a cada 3 meses, você vê o quanto você cresceu. Então ele fala que isso aqui é importante, isso aqui é um exercício que inclusive eu estou fazendo, eu tenho o meu diário que eu vou escrevendo todos os dias. E tá aqui marcado em laranja. E por que eu costumo marcar isso daqui com uma cor diferente? Porque lá na frente, você vai lembrar desses exercícios, uma porque você fez, e outra porque você marcou, mas se você quiser fazer novamente, você vai saber aonde procurar e aonde que está. Então você vai pegar o livro, eu vou fazer um exercício de um livro do Tony Robbins, você pega lá, procura só pelas cores laranjas e faz o exercício daquele livro que você queria. Então fica muito mais fácil a visualização. E eu uso também a cor azul. Essa cor eu uso mais para marcar pesquisas e dados. Lembra que o autor, ele vai defender uma tese, ele vai usar argumentos como pesquisa, dados que ele já fez, referências que ele já utilizou. Então, toda vez que tem essas referências no livro, eu marco com a caneta azul. Vou dar um exemplo aqui. Aqui tem bastante isso. Aqui, ó, olha essa página, ela tá praticamente toda azul, escrito pesquisa, pesquisa, pesquisa. Aqui são pesquisas diferentes que falam sobre o sono. Foi feita uma pesquisa com um rapaz, ele teve que ficar 24 horas sem dormir e foi constatado que quando a pessoa fica 24 horas sem dormir, é como se ela tivesse com 1% de álcool na corrente sanguínea. Ou seja, é como se estivesse bêbado. Isso aqui está numa pesquisa. E por que é interessante marcar isso? Se você for fazer uma palestra ou apresentar um trabalho, seja no seu próprio trabalho, seja numa faculdade, ou se você quer enriquecer as suas conversas, seus argumentos, quando você marca em azul, uma, você grava, e a outra, se você quiser usar mesmo a pesquisa e escrever novamente, você já sabe onde encontrar. Então, por exemplo, você vai ter que fazer um trabalho na sua faculdade, e você lembra que você leu sobre uma pesquisa que mostrou que a pessoa que não dorme é como se ela estivesse bêbada. Aí você fica tentando lembrar e você procura aqui, você vai achar com as cores azuis, você vai ler só o que está em azul e ver se as pesquisas que estão no livro, os dados que estão no livro, vão ser bons para a sua apresentação, para o seu trabalho, enfim. É uma forma de você armazenar o conhecimento que está aqui e separar por cor. Eu costumo usar também, isso aqui é menos, mas eu costumo usar a caneta rosa para aquelas frases de impacto, sabe? Por exemplo, eu acabei de ver uma aqui. Aqui, ó, uma frase de impacto que está escrito assim: o lápis mais fraco é melhor do que a memória mais forte. Ou seja, ele está falando que a nossa memória não é muito confiável, que é bom a gente anotar as coisas para a gente não esquecer. É uma frase de impacto e eu gostei, aí eu marco de cor de rosa para eu saber que ali é uma frase que eu posso usar em algum contexto, por exemplo, num post, numa foto, sabe aquelas frasezinhas já prontas? Eu gosto de usar, então eu costumo marcar em rosa para ficar fácil de eu achar depois. E é por isso que eu gosto de fazer essas marcações diferentes, para eu conseguir me localizar melhor no livro. Então, quando eu pego um livro já marcado e eu folheio ele para uma releitura ou para uma consulta, fica mais fácil de eu me achar aqui. E eu gosto de reler os livros, então ler os livros já marcados para mim faz muita diferença. Porque eu consigo ler só para fazer uns exercícios, ou se eu quiser ler o livro inteiro, eu consigo controlar a velocidade da minha leitura, eu consigo ler mais rápido as partes das histórias, ler com mais atenção as partes marcadas. Ou ao contrário, eu leio com mais atenção as partes das histórias para ver se eu não deixei passar alguma coisa e passo mais rápido nas partes de destaque. Então, para mim, que gosto muito de ficar revendo os livros como consulta, me ajuda muito. Então pode ser que para você ajude também. Se você costuma marcar os seus livros, me conta aqui embaixo como é que você faz as suas marcações. Você usa cores diferentes? Você usa as mesmas cores? Você usa post-it? Eu uso muito post-it. Nesse aqui não tem, mas eu costumo marcar também com post-it livros que tem capítulos maiores. Como esse aqui é bem fininho, bem pequenininho, eu acabei não vendo necessidade, mas eu uso sim bastante post-it. E sempre que eu leio com um caderno ao lado. Inclusive esse aqui que eu tava lendo recentemente, tá com o meu caderninho aqui, que eu vou marcando, eu vou fazendo os meus exercícios, eu vou resumindo. Uma das formas também de absorver muito conteúdo é você pegar as marcações e fazer um resumo em cima delas. Isso, nossa, ajuda a conectar muito e gravar muitas informações. Se vocês não fazem isso,
Procura fazer, faz uma experiência e depois vem me contar aqui se isso te ajudou a gravar mais as informações mesmo, se mudou a sua forma de ler. E não esquece, pessoal, se vocês gostaram dessa dica, deixa o seu joinha aqui para ajudar o canal. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!